Vai. Estamos aqui hoje, boa tarde. Estamos aqui hoje com Paulo Muniz, Paulo Dionísio Muniz Gonçalves, cearense, militar, mestre maçom, filiado à loja Verdadeira Luz, número 2531, jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil, Amazonas, e federada ao Grande Oriente do Brasil. Então, Muniz, boa tarde. Como é que tá, meu irmão? Boa tarde, meu amigo. Tudo tranquilo? Tá bem. Então, diz aí um pouquinho aí a sua história. Vamos falar sobre a sua história da maçonaria. De quando você iniciou, desde o início, de quando veio o convite, quem foi que te convidou. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Tá bom. Minha história na maçonaria é muito recente, a gente é muito verde ainda, né? Diga-se de Muito bem. passagem. No ano de 2020, eu ainda estava lá no comando do Regimento de Cavalaria e tive a oportunidade de trabalhar com o mestre maçom Luiz Paulo, né? Que é o meu padrinho. E naquela época, ele foi transferido para lá, recém-chegado, e a gente começou a ter aquela sinergia, né? Aquela interação, algumas discussões no âmbito filosófico sobre a polícia militar. E eu acredito que ali ele viu a chama, né, pelo conhecimento acender e ele fez o convite, né? Infelizmente a gente estava na verdade, em 2019 isso. Só que culminou da gente ter a pandemia no ano de 2020, então a gente ficou aí quase que um ano aguardando para iniciar, né? Certo. O dia que a gente foi, assim, é até bem hilário, que o dia da nossa iniciação foi o dia do decreto, né? O decreto suspendendo todas as atividades presentes em Manaus. É Aí foi mesmo? cancelada, né? A nossa iniciação foi no mês de, salvo engano, de abril de 2020 e só viemos iniciar em 26 de agosto do mesmo ano. Ainda pegou mais 2020. 2020. Então, tu é Isso. um mês, tem um mês a mais do que eu de Isso, um mês maçonaria. aí. Pois é, como eu falei, a gente é muito verde ainda, né? Exatamente. Mas então, aí, em agosto de 2020, você iniciou na Verdadeira Luz mesmo. Isso. Loja Verdadeira Luz, Rito Brasileiro. Na verdade, a gente não escolhe a loja que vai Não, iniciar, não, gente. não tem, É a conhece. loja que escolhe a gente, é o rito que Exatamente. escolhe, né? E graças a Deus, é o grande arquiteto, eu me adaptei muito à loja, ao rito brasileiro. Foi um rito que eu gostei. Um rito que é muito rico, né? Em filosofia, tanto filosofia como esoterismo. E eu pude, naquele momento ali, encaixar algo que faltava na minha vida. Então, eu posso dizer que existe o Paulo Dionísio até 26 de agosto de 2020 e o Paulo Dionísio a partir de 26 de agosto de 2020. Então, a maçonaria ela foi um marco. Mudança na parte moral, na parte social, na parte familiar. Então, eu posso dizer assim que foi um giro de chave na minha vida eu ter entrado na maçonaria. Então, de fato, você iniciou e se aprofundou, que até uma roda de amigos em comum nós tivemos, falou assim, caramba, conseguimos tirar o Muniz ali, que era um católico fervescente, para um esotérico agora, É, na, é, efervescente. na verdade, evangélico fervoroso, né? O Nossa. meu, a minha criação, os meus pais foi Assembleia de Deus, né? E a gente, ainda quando jovem, né? A gente foi ali iniciado nas escrituras, né? Lia muito a Bíblia, né? Ali até meus 14, 15 anos. Então a gente teve muita frequência em igreja, né? E acaba que ali pelo processo de osmose, né, que você absorvendo muitas lições. Eu Sim, acredito que isso foi muito bom também para mim, que quando a gente adentrou a maçonaria, a gente pôde ver esses textos, sim. né, sobre outro viés, sobre outro espectro, ou uma semiótica. Então foi muito interessante esse conhecimento de vida religioso Que anterior. você trouxe, né? Isso. E a partir de então verificar que nem tudo aquilo que a gente lê, né, se interpreta da maneira como se deveria interpretar. Sim. Interessante. Aí você foi acompanheiro dentro dos seus 12 meses normal. Isso, tudo tempo normal, tudo bateu ali os interstícios, né? Em seguida eu já estava fazendo já a elevação e exaltação. Então correu a minha caminhada maçônica, ela correu dentro ali dos períodos específicos, as lições, a gente não procurou ali não pular nada, né? Porque
acaba que às vezes você tendo aquela pressa logo de elevar grau e de exaltar, e você esquece das lições. Às vezes a gente não considera, esse grau aqui é rápido, então quero passar logo. E é aquilo que são os 3 princípios da ignorância, né? Que é aquilo que nós vimos aqui combater, né? Sim. Que é nada saber, saber mal aquilo que sabe, ou saber aquilo que não deveria saber. Certo. Então, quando a gente acelera esse processo, acaba que a gente sabendo mal aquilo que a gente deveria saber. E assim, Muniz, e para você, cara, o que é a maçonaria para você, Muniz? Cara, se a gente for falar aqui literalmente, a maçonaria é uma escola de filosofia e moralidades Essencialmente, veladas por alegorias, né? E não, ilustrada não. por símbolos, cara, é algo Você. mais. É isso que eu falo, você, Tá é além você. disso, a maçonaria, Então, assim, o que seria esse além? para mim, é hoje, além da minha família, né, da minha esposa, dos meus filhos, do meu trabalho, a maçonaria para mim é tudo. Assim, hoje eu falo para você que eu não conseguiria viver hoje sem estar frequentando uma loja maçônica, sem estar estudando, né, sem estar sendo regular, sem estar sendo frequente, sem estar sendo adimplente, né? E olha que a gente participa aí de um bocado de, além da loja simbólica, né, de alguns Vamos chegar lá. é, Vamos chegar lá. Calma aí, que eu ainda vou te dar os então parabéns aqui. acaba que a gente ali na semana tendo pelo menos 1 ou 2 compromissos Sem maçônicos. dúvida, sem dúvida. E isso é interessante até falar, né? Quando o pessoal que deseja iniciar e tudo mais, ele acha que é tudo muito fácil. Maçonaria é fácil, você vai ficar rico, Isso. milionário, não gasta nada. Vai aprender E todos os vai mistérios, aprender né, tudo, você da vai aprender vida. até sobre o Big Bang. E é verdade isso. Isso é o que contam, né? É o que contam. Mas na verdade que na maçonaria, pelo contrário, você vai gastar muito dinheiro. Você não vai ganhar, você vai gastar porque cada grau, né, ele tem as especificidades dos seus emolumentos, né? Ele tem os livros que você precisa Sim. adquirir para poder ter conhecimento, os rituais, as comendas, né, as próprias sessões em si, aluguéis de templo. Então, quando você coloca isso na ponta do lápis, né, a regularidade que você tem que pagar, as potências, quando você coloca isso na ponta do lápis, no final do ano, você olha, meu Deus, eu gastei tudo isso de maçonaria. Mais maçonaria do que qualquer outra Isso, coisa, mas né? é aquilo que Albert Einstein falava, né? Ele dizia que se você quer conhecer o valor do conhecimento, conheça a ignorância. Sim. Então não tem preço. Conhecimento ele não tem preço. Não tem, eu acho que Não tem preço. ainda mais você Eu que parto dessa premissa que quando às vezes a gente fala, poxa, um livro, pô, não sei o quê, mas a gente vai ali num bar, cara, toma bebe duas mais cerveja, pede um tira-gosto, faz isso e tal. e aproveita muito É, menos. muito menos. Você tem um momento ali de alegria, né? Você extravasa e tal, que é necessário também na nossa vida a gente ter esses momentos. Mas quando você vai ver, ali você gastou um grau de maçonaria, ali você gastou uma mensalidade de loja, ali você gastou um livro, né? Mas o valor recebido, que não Não é o tem financeiro, preço. não tem preço, exatamente. Não tem preço. Eu vou te falar que também eu concordo e corroboro com a sua opinião. Então, o Muniz se tornou mestre em. Mestre em março de 2022. Aí eis que surge o convite para ir para os altos graus Isso, filosóficos. aí logo em seguida, né? Então logo deu ali o tempo, né? Que são as 4 semanas, a gente já foi iniciando nos capítulos, né? Do rito brasileiro, né? Ali a partir do grau 4, né? E posteriormente ainda também nas ordens inglesas, né? No 4º grau, né? No Santo Arco Real. Nós tivemos o Arco Real também, né? Isso. Que aí você iniciou um pouco antes de mim também. Isso, Santo Arco Real. Depois a gente fez Marca, Nauta. Nauta, e também a gente fez o Foi Malta ou Nauta? Nauta. Nauta, né? Porque tem Malta O também, Malta né? a gente vai fazer agora no final do ano, que o Malta Legal. é grau de cavalaria. Grau de cavalaria, né? E você, É. como é de cavalaria, né? Não poderia deixar de fazer. Vai ligando uma coisa na outra. Tudo está associado, né? Isso é muito interessante também E a pro gente pessoal. também teve a oportunidade, né, de também ter ingressado no apostolado, né? Os Cavaleiros da Ordem de Santa Cruz. Santa Cruz, de 1821. Isso, 1822. 22, isso. Foi criado por José Bonifácio, né? José Bonifácio, inclusive, é anterior até o próprio à criação do GOB. Isso, né? isso. Apesar de ele ter um viés político muito grande da época, né? E assim, mas me fala mais aí. Você é um destruidor de livros, né? Como eu falo de destruidor em relação a consumidor de livros. Chegar a ler a cada 15 dias, né? Um livro, né? Isso. Não, já
já fui mais acelerado, né? Mas em virtude da minha função profana agora, né? No mundo profano, né? Que ele sempre acaba ali que pegando mais um tempo da gente, a gente deu uma desacelerada na leitura, porque realmente a gente tem pelo menos ali 10 horas do dia ocupado e a gente precisa voltar para casa, tem a Tem família, tudo. É. tem tudo isso, e acaba que a leitura ficando ali mais para o final de semana ou no final da noite, então a gente não consegue ter aquele mesmo pique anterior aí de um livro a cada 21 E dias. a gente consegue. É que vocês aí não conseguem ver direito, mas aqui em cima da mesa tá cheio de rascunho. São É, anotações maçônicas dele. Tá com a Constituição de Anderson. Aí tem o tablet dele que tá aberto. e aqui eu faço Provavelmente alguma coisa maçonaria. aqui tudo que eu vou Tem vendo, outro livro aqui. é, tudo que eu vou vendo de vídeo, vou lendo, né? O que eu acho que é mais importante, eu vou fazer minhas anotações aqui no papiro aqui mesmo, no caderno, a moda bem tradicional, Bem antiga, tradicional. e depois eu passo ela para digitalizo, né? Porque a gente sabe que a nossa mente ela é Não. falha. Agora escrever também a E, gente pega mais, né? e às vezes a gente tá, o conhecimento ele sempre está associado. Aí você vai ler uma coisa em outro local, outra literatura, e você vai lembrar, eu já vi isso em algum lugar. Então você tem aqui a palma da mão, digita o assunto, E vai localizar, embora. opa, tá aqui. Agora aproveitar aqui que você está com dois livros interessantíssimos, né? Que é a Constituição de Anderson, de 1723, que é o marco, né? É Da o marco da maçonaria, né? criação da maçonaria especulativa. Isso. Como ela é hoje, né? Vamos dizer assim, a maçonaria legal, né? Que é a Isso. legalização da maçonaria, a documentação propriamente dito. Mas, em compensação, você está com o segundo livro, que é Isso. de 1590. Nesse período, nós vamos passar em 1598 e 1599, que vai vir o Estatuto de Estatuto William de Shaw. William Shaw, na Exatamente, que Escócia. infelizmente veio morrer 3 anos depois, morre em 1602, né? E o que você diria, assim, se você fosse falar sobre o William Shaw, que veio primeiro, e o pastor Anderson, James Anderson? James Anderson. É, Então, para você falar de história de maçonaria, você tem que saber o contexto, né? O sim, texto sem um contexto é como um barco sem nau. Então você tem que averiguar como que era a sociedade naquela época, né? Senão você vai ter uma visão anacrônica, você vai analisar o passado com o conhecimento que você tem hoje, então é muito fácil. sim, Então você tem que ver que a Escócia e a Inglaterra, desde a época do Império Romano, sempre foram dissidentes, né? muito. Então, quem já viu um pouquinho aí na história geral ali no segundo grau, vai lembrar de uma coisa chamada Muralha de Adriano, né? Muralha de A Adriano, sim. Muralha de Adriano, ela passava numa parte ali das ilhas inglesas, onde eles, doravante, não conseguiam passar, né? Então, inclusive, na muralha, ela era marcada pelaquela cruz de Santo André, que a gente pode ver em algumas alegorias Sim, maçônicas, né? Que ela dizia que doravante ali reinavam os bárbaros, né? Então, aquela raça que formou ali, falando já das miscigenação dos povos que formaram os escoceses, que eram os Pictons, daí que vem a Picton, o Picts da câmara, né? sim. Eles se pintavam naquela cor azul. Essa é a origem? Isso, essa é a origem. Sério? É É, interessante. Mais uma coisa para anotar. isso. Então, Inglaterra e Escócia, eles sempre tiveram essa dissidência. Isso é histórico, isso é desde a formação das primeiras sociedades organizadas. E isso foi passando com o tempo, né? E a gente vai, para falar disso aqui, a gente vai ter que falar do rei Henrique VIII, Sim, o que Belo. foi. O Henrique VIII foi aquele camarada que teve aí 5 esposas, né? Que mandou decapitar daí 5, 3. Mas ele é importante, né? Porque ele já vem de outras dissidências, né? Que foi a época da Guerra das Rosas. A Sim. gente vai ter lá dos Lancaster e tô esquecido o nome agora, porque é tanta Não, no livro é informação. muito nome, muita data, é muita informação E o também. que acontece? Que esse camarada, ele gira uma chave na Inglaterra, porque através dele que você vai ter que a mudança da religião. Né? Você deixa de ser um país católico e passa a ser uma religião nova criada, o anglicanismo. Né? E isso daí lá na frente, que é ele é o início da dinastia de Tudor, né? Sim. Vai terminar com a Elizabeth, né? Elizabeth I, que todo mundo já assistiu vários filmes, já literaturas. E dali que Elizabeth tem aquela briga com a sobrinha, né? Sim. Prima, que é a Mary. A gente tem até um filme aí de Hollywood que explica, bem interessante, fala muito bem sobre isso. E
Dali que ela não vai deixar descendente, o descendente mais próximo que vai estar ali na linha de sucessão vai ser exatamente o rei James VI da Escócia, que nada mais era que lá trisneto de Henrique VIII. É mesmo? Porque uma das filhas de Henrique VIII, isso era muito comum, você com nações dissidentes, você pegava uma filha, ó, vou casar com um príncipe de lá, que é para a gente manter aqui um pacto de não agressão. Então ele pegou uma das filhas, Henrique VIII pegou uma de suas filhas e colocou lá para o príncipe, para o rei da Escócia, vai casar o príncipe, pacto de não agressão. Então essa linhagem, ela vai dar origem lá ao James VI. Então ele era o único que poderia recorrer. Então é a partir daí do ano, acho que de 1601, que James VI se torna James VI e James I da Inglaterra. É quando inicia a dinastia dos Stuart. E é aqui que você entra na diferença. Aí você falou o ano de 1588, né? 1598. Isso. 1598. São dois, o William Shaw, ele era o arquiteto, o mestre de obras do rei James. Sim. Então, a gente sabe que naquela época nós tínhamos as guildas, né? Sim, as guildas. Nós tínhamos as guildas de pedreiros, que nada mais eram que os sindicatos de hoje, né? Era uma profissão que era muito disputada, por quê? Porque era um mundo que vivia em guerra, então destruía muito, tinha que se construir. E na época não era que nem hoje. Você tinha dificuldade de ter material de construção. Você não tinha tijolo, você não tinha cimento. Tinha nada. Você não tinha uma loja, chegar ali na Constrói, ó, vou pegar isso e vou construir uma casa, né? Vou pagar uma construtora. Não. Então tudo era na pedra, a pedra tinha que ser talhada. Então daí que você vai surgindo essas guildas, e essas guildas tinha os construtores de ponte, tinha os marceneiros, tinha os sapateiros. Então o camarada ele viu a necessidade de organizar aquilo tudo. Então essa organização que passa a ser aí os estatutos de Shaw. Né? E ali naquele momento você tem que lembrar que a maçonaria praticamente ela nasceu junto da Igreja Católica. A gente tem que voltar lá para antes do Renascimento, né? Na época das catedrais góticas, né? Onde os clérigos eles tinham o conhecimento da arquitetura e eles repassavam para alguns, e ali que foi nascendo ali, foram criados os pedreiros livres, daí que vinha a palavra Freemason, né? Pedreiro livre, que você vivia numa sociedade de feudos, e você não podia atravessar um feudo para o outro, que o mundo vivia em constante guerra, então somente esses profissionais poderiam. E é aí que vai se casando, esses costumes vão sendo repassados, essa necessidade de reconhecimento, de sinal, de toque, de palavra, para ser reconhecido um pedreiro que trabalhava com pedra tal, com marca tal. Aí que a gente vai falar, o Luiz fala muito bem sobre isso do mestre da marca, né? Sim. É daí que a gente vai tendo essas primeiras histórias. E quando você tem essa organização, esse camarada diz, não, a gente precisa organizar essas profissões aqui. E nisso, já com todo esse tempo passado, já tinham sido ali incluídos esses dogmas, a parte religiosa, né? Essa parte litúrgica. Né? E o rei Stuart ele achou muito interessante o que foi que ele fez. Ele inicia. Então, a iniciação dele é no ano de 1603. Eu acredito que o nome da loja é de Pet. Eu não estou bem recordado agora. Então, a partir daí... eu pesquiso aqui, caso queira. Isso. A partir daí que a gente começa a ter a iniciação, né, dos reis ali naquela época na maçonaria. Que aí começa a mudar toda essa parte da maçonaria. Começa aí, o que aconteceu? Lá morreu. Então, você juntou os dois países. Escócia e Inglaterra passa a ser uma coisa só. Então, você consegue entender agora aí? Aí você tem um país que é anglicano, praticamente é uma religião protestante, e você tem a Escócia, que era o quê? Católica. Entendi. E disso tudo, né? A gente está falando, já voltou para 1590, já foi para 1603. Eu tive que fazer essa contextualização para falar do William Shaw. Né? E a necessidade... E para a gente chegar aqui no Anderson, o que a maçonaria são dois faz? James, né? Então tem que ter cuidado. Você vai ter mais ou menos aí 120 anos entre um e outro. Isso. Então, na época do Anderson, você já tinha passado da dinastia dos Stuarts para Hanover, que é a atual agora, né? Mudou um nome ali por causa de um incidente na Primeira Guerra, eles mudaram o nome da família, e você tem agora o Windsor, né? Mas é a mesma família.
Então, o que acontece? Nesse momento, né, se passou por muitas guerras na Inglaterra. Né? Você teve Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, Ixi, você teve bastante derramamento de sangue, inclusive com decapitação de um dos reis Stuart, né? sim. Que é ali o Carlos I, e você vai ter ali a corte dele exilada na França, daí que vai nascer o movimento jacobita, que você já entra lá na formação do rito escocês antigo e aceito, o rito de Éredon, né? A partir dessas histórias aí. Então você vê que tudo está associado, interligado. Então, quando se inicia ali em 1717, né, que a maçonaria é um pouco bem antes, né, quando ela vai ser legalizada. Então o camarada, ó, tem que ter uma visão de o quê? De agregar, de unir. Então o que é que eu vou fazer? Esse camarada que teve essa visão, nada mais foi do que Jean Théophile Desaguliers. Sim, Desaguliers que foi... Desaguliers nada mais era do que um dos preceptores de Newton, né? Sim. Ali da Royal Society. Não? Então Newton, todo mundo sabe quem foi. Não precisa Foi falar quando quem a foi Newton. maçonaria começa a botar reis, Isso. botar a Royal Society para dentro né? da ordem. Intelectuais, essa coisa toda, né? Nobres. Então, esse camarada, ele teve essa visão. Olha a jogada dele, ó. Eu vou pegar um cara que é da Escócia, que, em tese, é um abastardo, ninguém gosta, eu vou trazer esse cara aqui para dentro. Ele vai fazer aqui uma constituição, né? Onde ele vai tentar tirar tudo que é de religião, né? Até porque ele era pastor, né? Porque ele era pastor. Exatamente, ele E os conhecia... escoceses, né? E os escoceses eram o quê? Você sabia que o inglês eram os puritanos e os escoceses eram os presbiterianos. Sim. Né? Então já eram dissidentes na sua própria teologia, né? Na formação Até nisso era Isso, até dissidência, nisso né? eram dissidentes. E ele teve essa jogada, não. Dessa maneira eu consigo agregar, né? Agrado aquele velho adágio, né? Gregos e troianos, né? Deixa de ser. E você pode até ver que Jean Théophile Desaguliers foi um dos, acho que o segundo ou terceiro grão-mestre geral, e ele teve mais uma jogada ainda, né? Que o grão-mestrado ele passa nada mais, nada menos para o Duque de Montagon, né? Que era um nobre da coroa inglesa, um dos príncipes, né? Para tentar elitizar mais ainda. Cara, e se a gente for falar só de James Anderson e William Shaw, a gente vai chegar de noite aqui e não vai conseguir esgotar. Mas o que eu acho interessante aqui é que nem sempre as coisas são como nos é ensinado. Então, no Brasil, infelizmente, a maçonaria ela é um fenômeno, né, social. Ela nasce dessa necessidade do homem na busca do conhecimento, de se relacionar, de evoluir. E o homem vem de onde? Vem da sociedade. E que sociedade que a gente vive hoje? A gente vive numa sociedade imediatista, né? A gente vive num mundo globalizado, onde as pessoas... O que é que tu não tem hoje? Me diz. Hoje, pô, tem o que você quiser em suas mãos hoje. Tempo. Tempo é verdade. Tempo hoje ficou Tempo mais ninguém escasso. tem hoje. Então, em vez de eu perder meu tempo lendo um livro que eu não tenho, que eu vou ter que fazer um monte de coisa, eu vou buscar um vídeo. Eu vou buscar alguém que me diz, alguém que está ouvindo isso aqui, posso ser que tudo que eu esteja falando aqui seja baboseira. Né? De repente, para alguém Então, vai julgar que seja. Então, camarada, pega lá o que a gente está falando aqui, eu vou pesquisar isso, ver se esses caras não estão falando besteira aí. Vai lá atrás da referência, procura saber se o cara está... E aí que começa. Então, o nosso maçom, ele é produto do meio. Então, se a gente está numa sociedade imediatista, ele passa a não procurar evoluir através da sua se intelectualizar. Então ele escuta qualquer coisa, não, a maçonaria começou aqui, foram os ingleses. Não, cara, a Escócia, é bem anterior do que isso. E se a gente for mais para trás ainda, ali, você chega no continente, você vai ver lá alguns éditos, né, que são as Old Charges, né, que as principais é o manuscrito de Cook e o poema Régio, que são ingleses. Mas você tem lá a Carta de Bolonha, que é do século VIII. Isso, aí você vai pegar século... E o Edito de Rotary, é de 1100 e alguma coisa. Tem o primeiro indício é de 600. E lá já é utilizada a palavra Freemason, em francês, né? O Le Maçon. Le Maçon, porque, na verdade, a instituição do Freemason, se não me engano, foi o William Shaw também, né? Que botou essa parte, né? Sim. Que você era um pedreiro livre. Pedreiro livre. E essa situação, essa liberdade que a gente... porque muita gente fala... É livre porque não era escravo? Não, livre porque o camarada vivia aquela época dos feudos, né? A gente tem a queda dos feudos só lá com a tomada de Constantinopla, né? Lá pelos otomanos. Aí que
que tem a invenção do canhão, o canhão consegue destruir a muralha de cidade, pronto, a partir de agora eu não preciso mais ter uma cidade fechada, encastelada, a cidade pode ser aberta. Pô, encastelar para quê? Porque o canhão derrubou tudo. Então, a Verdade. partir dessa invenção aí do rei Maomé II, lá que inventou aquele obu, né? Eles criaram aquele obus maior que conseguia derrubar as muralhas, e é a partir daí que você vai ter as cidades se espalhando, aumentando, e eu não preciso mais ter essa situação do feudo, né? Quando começa a era chamada Era Moderna, né? Você sai da Idade Média e entra na Era Moderna. O marco é esse daí. É um pulo muito grande, né? 1400 e Agora, alguma coisa. uma coisa que você falou, que as pessoas, não, eu sou maçom, nasceu ali mesmo em 1723 e acabou, não existia nada antes. Tá na página 122. 125, lembra? Da página 125. 125. Então, assim, e uma coisa que uma vez eu ouvi você falar, e o Léo também fala muito isso, né? Um abraço, Léo. É uma potência, né? Exato. Não adianta você só ler por ler, e não saber do que está lendo. Não praticar. Não praticar e não saber o que está acontecendo. Tipo assim, mas por que aquilo ali está ali? Por isso que um sempre vai buscar o outro. Então, Exato. eu comecei com um livro. Eu vou minha estante agora lá, eu acho que tem uns para mais de 60. Como eminente Às vezes eu não... é humanamente impossível ler todos. Mas algumas coisas você tem uma fonte de pesquisa. Você começa a ler aqui uma literatura que é mais interessante. Opa, isso aqui eu sei que eu vou encontrar aqui. Então eu vou lá, eu vou especificamente naquele capítulo e consigo sanar a minha dúvida. Ninguém lê um dicionário inteiro, né, cara? Não tem como. Mas você pesquisa sempre. Hoje não mais, mas antigamente você pesquisava, sempre estava com o dicionário. Não, mas eu todo dia, todo dia, aí 1 hora e meia de pesquisa. Eu já fui lá no teu trabalho, tem lá, né? Bode pensando, não é isso? Isso. É interessante. Vou botar até aqui na imagem, você não vai ver agora. Vou botar a imagem do bode aqui na tela. Que também é uma coisa interessante, acho muito interessante. Agora, você consegue falar pra gente o porquê a figura do bode e do Bafomé? Ou você não acha melhor não entrar nessa Eu acho melhor não entrar nessa seara, mas o Bafomé, muitos falam aí da adoração satânica, demônico, né? E tal. Mas o Bafomé é uma figura criada no século XIX por Eliphas Levi, pô. Eliphas Levi, inclusive, ele explica exatamente tudo que quer dizer lá. Os dois braços. Os dois braços. Ali é um símbolo alquímico, humana, né? Exato. Você vai decifrar ali um anagrama, aquilo ali. Né? Quando você vai ver, decifrar não tem nada a ver com o que está dizendo, né? Isso que é interessante para você ver. Mas aí, sobre o bode, né, em si, na maçonaria a gente sabe que não tem nada disso, né? Isso acabou que virando uma brincadeira. Não, né? É uma brincadeira. Exatamente. Se torna uma brincadeira. Os caras, tem gente que não é iniciado, vai dizer, estão com conversa aí. Né? Mas não é. Essa alegoria. Não é. Tem e não tem. Mas o apóstolo Paulo, né, quando ele fazia, logo após a sua iniciação no primitismo cristianismo, e quando ele começa a sua peregrinação ali pelas cidades ali próximas da província da Palestina, ali na Turquia, Sim. na Anatólia, ele conseguiu observar um costume, né, entre as tribos beduínas, que eram os árabes primitivos ainda, né, que viviam às margens do deserto como nômades. Certo. Então, ele conseguiu observar que os antigos judeus, eles tinham um costume, tá, que o nosso amigo Abraão não vai deixar mentir isso, né, que quando ele tinha ali um determinado tempo no ano, ele pegava, né, era um animal que era muito comum, a área, porque eram áreas inóspitas, a gente sabe que o bode ele vive em todo canto, né, que nem água bebe. Por isso que tem muito lá no Nordeste. Verdade. Né? E ele pegava aquele bode lá, né, o carneiro, como fosse, e ele chegava lá, falava lá no ouvido dele, vem cá, né? Então, era uma maneira dele contar tudo aquilo que ele fez, transgrediu a lei judaica, os 613 desejos do coração, as 613 que está lá em Números, os 10 mandamentos. Então, ele falava tudo aquilo, né, como se fosse uma confissão. Ele pegava o animal e soltava no deserto. Quem que morava no deserto? As tribos beduínas. O que é que o beduíno ia fazer? Eu preciso me alimentar. Pô. Então ele via, opa, vem cá, proteína, vem cá. E matava. Então ele tinha aquele costume que acreditava, né, essas sociedades antigas, que no momento que o animal ele era morto, daí que vinha a alegoria do bode expiatório. Né? Sim. Todos aqueles pecados eles eram dissipados e passavam para alguém.
Passa adiante. Entendeu? Então, Paulo achou muito interessante, ele conta isso em algumas cartas, né? De algumas cartas que não são publicadas na Bíblia. Né? E a gente sabe que Paulo escreveu muito, só aos Coríntios tem 5 cartas, só que na Bíblia só tem primeiro e segundo. Então, ali na formação ainda da época do cristianismo primitivo para a formação de igreja católica, o pessoal, opa, interessante isso aqui, né? Vamos trazer isso aqui para colocar em outra coisa. E hoje a gente tem a nossa confissão, né? Que agora, ao invés de se dar com um bode, se dá com um sacerdote. Sim. Né? Então, esse costume, ele tá lá. Né? Se você observar textos antigos, né? Dessa época do século I, século II, isso daí está muito também específico nos livros que foram escritos pelo historiador Flávio Josefo, né? Que é a maior fonte imediata que a gente tem de conhecimento da época do século I. Flávio Josefo era um zelote, né? Que era aquela seita dissidente judaica, né? Que eram guerreiros que eram ali treinados, né? Para assassinar autoridades romanas. Então, realmente, o cara tocava... É como se fosse um terrorista, né? E ele conseguiu foi capturado pelos romanos, só que ele, como ele era muito intelectualizado, aí os caras, não, esse aqui a gente não vai matar, não. A gente vai colocar ele aqui na corte e, em virtude do seu autoconhecimento, né? Da sua autointelectualidade, ele começou ali a escrever, né? A Guerra dos Hebreus. É um livro que tem quase 2.000 páginas. É desse livro que é a fonte imediata para quase tudo que a gente vê hoje de filme, de história, tá tudo lá. Você, rapaz, mas não tá na Bíblia. Vai lá a história dos Hebreus de Flávio Josefo que você vai ver. Agora, é interessante falar assim, E esse conto, né, esse acontecimento, ele tá lá também. Então, isso, assim, interessante chegar nesse ponto também, porque vai ter muita gente que vai nos assistir que não conhece maçonaria. E vai ter muita gente que vai nos assistir e não vai concordar. Olha só, aqui a gente não tá, como a gente sempre fala, maçonaria ela não discute religião. Exato. E nem política partidária. Né? Isso não existe. O que aqui. Inclusive, ele está falando. Não se discute religião nem política partidária. Mas a gente. Qual é o nosso principal objetivo? Busca da verdade. Então a gente vai andar em todos os caminhos, vai olhar literatura tal, fulano de tal, povo tal, isso aqui. E dali a gente vai tentar compendiar, concatenar, para chegar. Às vezes chega, às vezes não. Né? Então, alguns podem concordar, outros não. Então, é isso que é especular. Exato. Né? Isso que é maçonaria especulativa. Então, quando o maçom ele não pode especular, não pode falar de determinado assunto, então... Ele não é livre. Ele não é livre. Ele acaba não ser livre. Então, exatamente. acabou não é livre. ao que ele se destina. Se ele não puder expressar o que ele pensa, o que ele acha, ele não é livre. É isso. Né? Então, tipo assim, é interessante falar sobre isso também, porque, como eu estava falando, vai ter muita gente que não conhece maçonaria em nada, mas já ouviu falar, mas não conhece. Então, você está me dizendo assim, que é uma coisa interessante se falar. A gente acabou de falar de passagens bíblicas, sim, que você também estudou na própria maçonaria. Mas a maçonaria, ela não é uma religião. Isso é importante falar que ela não é religião. Não é religião. Mas ela é muito religiosa, porque a gente estava falando nesse instante de história que os construtores, o que é que eles construíam? Igrejas. E onde eles ficavam? A égide de quem? Dos clérigos, dos monastérios, dos padres, dos bispos. Então, isso foi muito latente na cultura das guildas nessa época. Bom lembrar isso aí também, que em 1391 a Catedral do Mar foi construída. Então, a gente já está falando de antes de 1600. Isso, antes de 1600. 1391. É bem mais anterior. E, inclusive, lá também fala muito sobre como que é o cargo do hospitaleiro. Isso. E a gente entra num grande mito aí, que são algumas teorias para o nascimento da maçonaria como ela é hoje, né? Que a maçonaria era construtiva, de construtores, aí teve de uma hora para outra, ela virou, né, começou a aceitar os cavaleiros aceitos, os maçons aceitos, e pronto, a partir de agora nós somos especulativos, quem botou o nome aqui. E a gente sabe que não foi bem assim, né? Então foi um processo mais ou menos aí de 400 ou 500 anos, começou no Renascimento, cara. Ali a partir do Renascimento que você tem o fim ali, tá iniciando ali o fim da Idade Média, que você começa a despertar ali as literaturas antigas, né, o movimento neoplatônico, a gente começa a falar de filosofia de novo, a gente passa a sair de como o único livro da verdade ser o livro da lei, né, a Bíblia. Então a gente começa a ter ali, ver algumas coisas que foram escritas anteriores ao período bíblico, né, como, poxa, tem muita coisa aqui dentro que também está dentro da Bíblia. Muito. Será que o camarada que escreveu aqui não utilizou
desse cano filosófico, teológico, teosófico, Inclusive, eu tenho um né? grau Para de inglês que escrever passa isso. lá, não passa? Passa em Noé, né? A lenda, né? Isso. Bem anterior. Então, a gente vai para vocês verem Isso. o quanto a maçonaria ela abrange, né, de conhecimento, né? É. Você pode Não, até aquele se a relação. gente passar aqui um dia falando, a gente não vai falar de 0,1% do Não, ele vai conhecimento que a chegar assim, vai maçonaria chegar tem. um outro aqui e vai falar assim, pô, mas É, vocês não falaram disso. não falaram Pô, disso, esqueceu realmente. disso. É, Aí, como a gente estava falando aqui, falou sobre grande incêndio. Então, foi naquele momento, cara, quando teve o grande incêndio em Londres, em 1666, lá na época de Isaac Newton, foi aquele momento onde veio... Por que veio pedreiros de todo lugar na Europa, do continente? Porque não existia mais guilda, porque era tudo ali, 1580, foi inventado o tijolo. 1580. Isso, por ali, 1500. Era tudo ainda, de Sim, sim. Elizabeth. Quando inventou o tijolo, para que eu vou precisar de pedra se eu tenho facilidade? Então, a construção que demorava 20, 30, 40 anos, dependendo, ela passou a ser feita em 1 e 2. Então, não teve mais necessidade. Eu acredito que, na época, salvo engano agora que, se não me falha a memória da gente fala Freemason Laundry Company. Eu acho que era a única guilda de pedreiros que existia ativa na época do incêndio. É mesmo. Isso. É muito Então conhecimento, não né? tem como você colocar numa teoria e dizer que aos poucos, né, as guildas foram se formando. Não existia mais guilda, cara. Nessa época aí, por causa do... já tinha tijolo. Não se fazia Não se necessário mais. fazia mais necessário. Então, bem mais lá atrás, você vai ver que a iniciação de James Stuart, né? James I da Inglaterra e James VI, ele já tinha sido iniciado em 1603, ali com ata, com data, com documentação. Isso aqui não sou eu que estou inventando, isso aqui é fato E deve científico. estar lá no GUI até hoje, lá, né? Sim, Aí agora, o arquivo da GUI deve ser espetacular, né? deve ser um... É a Acho que a grande gente loja entrava unida da lá, Inglaterra, tá? Pra quem os não caras iam sabe. expulsar a gente ia querer ver tudo, né? É igual eu querer você ir lá na Biblioteca do Vaticano, né? Deve ser. Você lá ia ficar louco ali. Não Mais sabia ou, nem por onde começar, né? mais ou menos isso. Então, que a gente tem que só que colocar que nem tudo, mas tudo, né? É aquela teoria de Einstein, relatividade, né? O espaço-tempo ele vai depender o que da velocidade, ele vai depender do que você está, das condições externas. A mesma coisa é o conhecimento, nada é absoluto. Nada. O problema que a gente encontra hoje entre os irmãos é isso, que o irmão não se preocupou em desvastar, em se intelectualizar, em buscar, né? E acaba que, infelizmente, aqui no Brasil, né, no Brasil, isso a gente pode falar, a gente tem duas escolas de formação maçônica. É a escola clássica, né? Que é a gente chama da escola autêntica. É autêntica por quê? Porque ele vai se deter em fatos, né, em ciência. E nós vamos ter aquela escola romântica. Então, a escola romântica, o cara vai o quê? Vai ver Eliphas Levi, vai ver Papos, vai ver esses autores místicos aí, né? Pô, isso Sim. aqui é maçonaria e tal. Beleza, pô, é legal, tem muita coisa disso aí também. Mas o cara esquece das principais obras. Ele esquece lá da maçonaria dissecada de Samuel, né? De Samuel Preston. Não é. Esquece da Moral e Dogma de Albert Pike, esquece do livro de Maclay, que eu estou esquecido do nome. Então, esses clássicos aí são muito importantes. E, às vezes, eles estão escritos numa linguagem tão clássica que o camarada ele não consegue... Pô, mas o que o cara está falando aqui? Porque ele não tem ali um minuto, poxa, em reconhecer, em ser Ligar uma coisa à humilde, outra. de associar, Sim. abrir a mente dele e pegar um dicionário. O que é que significa essa palavra? O que é que acontecia nessa que ele época quer que foi dizer escrito? aqui, O que é que né? quer dizer isso? É. Então ele escuta porque um irmão falou, não, isso aqui é isso, né? Porque isso aqui veio disso. Aí tem aquilo como verdade real e quando veio discutir isso, o cara vai, esse cara tá falando um monte de mentira aí. Esse cara não sabe de nada. Né? Eu tenho lido os boletins de 1871 para cá e eu tenho feito muito isso. Ligações históricas. Eu estou em 73, sim, 1873. E eu faço muito essa interligação histórica entre datas, entendeu? Lá vai ele, lá mexendo no papiro dele lá. Porque eu tava... E é muito papiro, senhores. Eu tava vendo isso essa semana. Não, é só o nome do pegar autor aqui, cara. O nome do autor aqui que a gente vai ficando... Velha a memória da gente vai ficando falha, né? Mas tá aqui o nome desse camarada... Agora eu vou É William Preston.
William Preston, não. William Preston. O Samuel é aquele camarada que foi o que pegou o ritual lá no ano de 1730, né, e fez a publicação. Não, esse É, é um problema. Maçonaria de Secar deu problema, mas não deixa de ser uma fonte imediata pra gente. Então é esse camarada mesmo. Pike, Mackley, Preston. Samuel Pichard, lembrei. Samuel Pichard. Samuel Pichard. Agora, o Pike foi um cara também fenomenal, né, cara? Grau 33, do vídeo que você não tiver assim também, né? Na verdade, foi o camarada que depois ele deu uma organizada, né? Nos graus e... o livro... O grau de filosofia foi ele que organizou, não foi? Ele organizou, né? Né? Mas já havia uma tentativa de já, organização. já havia os graus ali, um pouco que... Ali no ano de 1804, já existiam os 33 graus. E exatamente é por isso que o rito, ele se tornou como o rito mais praticado e o rito, como se diz, o mais da moda na época, porque ele tinha 33 graus. O rito que tinha mais graus era o Ed Ernon, 25. 99 depois, né? Aí depois a gente vai ter o Memphis, Mizain. O Mizain que vem a 99. 99, aí é o pessoal lá da França, lá aquele pessoal que é mais místico, né? Conde de Galhostro, místico, né? Saint-Martin, Jean-Baptiste de Villermoz, Martinez de Pasqualinho, é aquela galera mais mística. Agora, já que nós chegamos agora em 1800 e... 1804. 1804 que você, quando tem a 1801, 4 ali, quando você tem ali 1801, você tem realmente o nascimento do rito ali sobre o Conselho de Charlton, né, que são os 11 cavaleiros ali. Conselho de Charlton. De Charlton. Ali já era 33 graus. Eles pegaram 25 do Eredon e transformaram 33. Na verdade, o rito ele foi feito da maneira que ele era na época para os graus superiores, mas ele não tinha simbolismo, porque o simbólico era o rito de perfeição de Eredon, né? Agora, interessante. Até vamos falar sobre dissidência de novo. Briga Inglaterra e Escócia. Sim. Como é que é aceito, como que é falado o rito escocês, não é escocês antigo, é aceito, né? O rito escocês na Inglaterra, é só o rito antigo, né? Realmente, eu não sei te responder essa pergunta. O Pontes ele domina esse assunto aí, mas ele fala lá, o rito, alguma coisa, só não tem o nome escocês. Eu acho que é muito antigo, né? Nossa, assim, alguma coisa antiga e aceito só não tem escocês, né? Porque jamais o inglês vai colocar o nome do escocês, né? Como a gente tá falando isso. É porque é bom de conversar com você, com o Léo, entre outros, com o Pontes, o Thales. O Pontes É porque a gente vai falando um monstro também. E vai puxando um assunto dentro do outro. Isso. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado para não sair. Senão a gente vai ficar até amanhã aqui conversando e não vai acabar o assunto. Ordens inglesas e escocês, o Pontes ele domina. Domina, sabe, referenciar datas. Nome do camarada que estava à frente lá. É bem grandão, né? Bem grande. Ele é bem... Agora, vamos lá. Século XIX, 1800. Existe aí 1822, que é o marco do Grande Oriente do Brasil. Sim. Né, que é a potência mais antiga existente até hoje. Primaz. Só que ela também ela é contemporânea do Grande Oriente brasileiro, que era o Grande Oriente do passeio do Rio de Janeiro, tem um passeio e tem um lavradio. Apesar do lavradio nessa época, não era o Palácio do Lavradio hoje. O Lavradio é 1831. 1800, logo quando Dom Pedro foi embora, né? Que ele abdicou e foi embora. Que é o senador Nicolau dos Santos Vergueiro. Que foi aí Comandante Vergueiro, inclusive, né? Foi o fundador. Foi a primeira, a gente pode dizer que foi a primeira dissidência, né? Isso. Aí, por que eu tô chegando nessa parte aí? Que eu vou me basear naquele vídeo que você me passou, que eu achei interessantíssimo. Que é uma discussão sobre a loja Primate. O início da maçonaria no Brasil. E ela começou aonde, para você? No que você tanto lê? Vamos lá. No que nos é falado, né? Nas literaturas mais antigas, a gente tem como Comércio e Arte, né? Loja Comércio e Arte, na época do ouro. Aí tem aquelas... Vai se dividir em mais duas, né? União e Perfeição e Esperança de Niterói. Né? Então, foi essas três lojas aqui, deram origem, tarará, beleza. Só que as pesquisas científicas, né, aí de alguns irmãos e até profanos, né, principalmente no estado da Bahia, elas mostraram alguma coisa diferente. E você vai começando a associar as coisas, você vai associando com as revoltas ali do início do século XIX, as datas que não vai bater, você vai ver a Revolução
de 1817, a Revolução Pernambucana, depois a de 1824, a Confederação do Equador, e você vai ver que está tudo associado. As naus francesas. Aí você vai ver a nau francesa de Le Prenessé, Sim. lá no Arraial do Cabo, na Bahia, né? Isso. Que era uma loja regimental, né? Era a obediência do Grande Oriente França, Sim. né? E daquela loja ali, né? A fragata, você tem que entender o que é que a França, na época ainda a gente estava ainda naquelas pirataria, né? E eles queriam ainda ali, você tinha essas dissidências, né? Pelas grandes potências, né? França, Inglaterra, Portugal, Espanha, né? Você sabe que a França sempre ela foi inimiga da Inglaterra, então de tudo. Então, onde você tinha Inglaterra, você tinha um francês para fazer o contrário. E a sociedade local, ali, a alta sociedade, ela sabendo que tinha já os seus filhos estudavam todos os ricos, né, mandavam os nobres mandavam os filhos estudar em Lisboa, né, em Portugal, na Espanha, em Madrid. Então eles já sabiam do advento da maçonaria que existia, os camaradas, eu quero conhecer. Então ele vai lá e a partir dali a gente vai ter, né, sendo fundada ali no estado da Bahia, né, a primeira loja sobre o rito moderno, né, que é a loja Cavaleiros da Luz. Cavaleiros da Luz. Aí, 1798. 1797, perfeito. Uma loja fundada só que regular, obediência externa. Isso. Então, se a gente for falar do início da maçonaria do Brasil, não é no GOB. Não, Não é no Rio de Janeiro. Não. É na Bahia. Foi o que nós discutimos sobre isso. E isso a gente tem tese de pesquisa científica, a gente tem arquivo, a gente tem isso aí bem latente. Até porque o José Bonifácio ele inicia lá fora, inicia em Portugal. Isso, inicia. A gente não consegue evidenciar onde se ele inicia em Portugal ou se na França. Não, sim, na Europa. Porque na assim, Europa, né? porque ele teve um tempo na França, inclusive na época da França ele foi contemporâneo de Lavoisier. Então você sabe que ele inicia lá. Na época ali então... da Revolução Francesa. Então a gente pode dizer com toda certeza, não com certeza que a gente não vai ter esse registro. Mas deve ter iniciado. Pode ter iniciado na época das guerras napoleônicas, onde a Inglaterra vem daquele bloqueio continental, né? Naquela época ali, nas lojas regimentais. Exemplo, mas quando ele chega no Brasil, provavelmente ele já praticava maçonaria aqui, já mesmo praticava. Porque a loja Primaz do GOB, por exemplo, meu irmão, ela surge em 15, é isso? O apostolado responde tudo isso. Então, ela recebe, ela inicia em 15. Já responde o quanto de conhecimento que José Bonifácio tinha de maçonaria. Sim. Né? O apostolado é uma ordem maçônica, né? Totalmente brasileira, criada aos auspícios do nosso território, com brasileiros, não com portugueses. Aos cariocas, e os que conhecem o Rio de Janeiro, o apostolado foi criado onde hoje é a Cadeia Velha, onde hoje é o edifício central na Rio Branco, número 156, no Largo da Carioca. Você sabe disso? Não. É ali. Então, o edifício, o primeiro arranha-céu ali do Rio de Janeiro, ali era a Cadeia Velha, ali começou o apostolado. No final da Rio Branco, atrás do teatro, praticamente, ao lado do teatro, praticamente, e de frente, praticamente, para a Biblioteca Nacional. Aí depois caiu, virou o edifício central. Foi show. Interessante. Então, assim, mas a 01, ela, se não me engano, ela é criada em 1815, se eu não me engano. 1815. 1815, é isso? E teve ali em 1815, você tem que lembrar que o que aconteceu em 1815 no cenário mundial? Waterloo, derrota de Napoleão para o general Wellington, né? O que vai acontecer naquele tempo? O que vai acontecer naquele tempo vai ser a partilha da Europa, né? A França estava dominando quase tudo, então teve ali eu acho que é o Tratado de Versalhes, eu acredito que seja. Se eu estiver falando besteira, pelo amor de Deus, os historiadores me corrijam aí. Até ver aí se é Tratado de Versalhes. Aí, nessa época, começou a partilha, então... Vai falando. Espanha fica com esse pedaço aqui, Prússia, que não era Alemanha ainda, fica com esse pedaço, você fica com essa parte. Aí quando chegou Portugal, Portugal não, porque lembra lá de 1801 que foi o que aconteceu? A família portuguesa, ela abandonou. Não, mas olha só, o rei Dom João VI, ele não ficou aqui para combater, não, ele não foi nobre, ele fugiu, né? Não, foi Tratado de Versalhes, não, o Tratado de Versalhes ele é século XX já. Qual? É Viena, eu acho, então.
E aí? 1815. 1815 Viena, né? Positivo. Desculpa aí Não, mas aí é bom. realmente é muita data, coisa. é muita informação. E outra coisa, eu não sou historiador profissional, né? É isso. Eu só sou um curioso. E, porra, Só você tá sou um curioso, mero tá pra curioso, né? caramba. A minha profissão, eu sou policial militar, né? Eu não sou É Não isso sou aí. maçonólogo, eu não tenho nenhuma formação, Mas, pô, mas dá hora. formação em história, eu só apenas leio e Mas vou ficou legal, mas foi isso aí. Mas ali continua. no meu viés, o que eu consigo entender, eu tento passar aí, né? Passa muito bem, tá? É, Diga-se de passagem. e o que acontece? Então ele não. Poxa, Dom João VI não ficou aqui para combater, então ele não tem direito a nada. Então, ali em 1815, que você já tinha mais ou menos as formações ali na época, eles já queriam fazer ali uma loja, uma obediência maçônica nacional, né? E não ali na obediência ao Grande Oriente Lusitano ou ao Grande Oriente da França. Então, o que aconteceu? Dom João VI, naquele ano, ele vai falar, não, mas olha só, eu não tive lá porque eu estava cuidando das coisas aqui no Brasil. Então, ele vai mudar em 1815, pode olhar aí, eu não sei mais ou menos a data, mas com certeza vai ser após esse tratado aí. Ele vai mudar para Brasil, né, Reino Unido, Portugal e Algarves. Isso, é isso aí. Né? Não sei a data, não, mas Então, nessa aí, a mudança do nome é exatamente para isso. Para dizer que lá, que ele estava no reino também, para ele poder ter a partilha. Então, camaradas chegaram nessa época aí, então, opa, tem uma travada, não é a hora aqui ainda. Né? Eles vão dominar aqui um pouco ainda, aí a gente vai chegar ali já nessas agitações de 1817, e a maçonaria ela é fechada nessa época, né? Uhum. Então, só depois que Dom João VI vai embora com aquela revolta do Porto, volta lá para Portugal, e deixa o príncipe aqui, que esse pessoal, essa galera aí, ela vai chegar já junto no príncipe, já vai ter Gonçalves Ledo e Bonifácio, né, naquelas articulações eles vão conseguir trazer a maçonaria, né? Trazer, que eu digo, de maneira oficial e fundar. Que aí vai ser fundado 2 ao mesmo E tempo, né? é reconhecido pela grande loja da Inglaterra, porque tem aquela situação da regularidade de origem sem 3 lojas. Por isso que a loja vai se dividir em 3. Exato, são 3 né? lojas para você. Até hoje, até você ter a delegacia, Até hoje, tem né? 3 lojas. Porque faz parte daí dos landmarks ainda, né? Que aí são as 3 lojas, inclusive as 3 lojas podem simbolizar as três velas do rito brasileiro, né? Isso. Sabe disso, né? Que também tem essa simbologia. E outra coisa também, né, que isso é muito polêmico também falar aqui, tem muita gente que vai jogar pedra em mim. Então que jogue. Que jogue, né? Simboliza também uma bandeira, né? Sim. A maçonaria brasileira é muito ligada à maçonaria francesa. Sim. Porque, embora muitos façam a associação da criação do rito adoniramita, mas a gente tem já pesquisa científica, inclusive os próprios boletins do Grande Oriente do Brasil, dessa época aí, bem antigos, falam lá dos ritos que eram praticados, né? A bandeira do golpe tem quantas cores? 3. Quais são? Vermelha, branca e azul. Qual é a cor da bandeira da França? É a mesma coisa. Eu não tenho Fortaleza também, né? Entendeu? Então, rito moderno. Não, é o rito moderno. É o rito moderno. É porque a gente sempre faz essa associação o anacronismo, né? A gente conhece hoje os ritos e sabe que o único rito que tem um nome hoje, né? Rito vivo ainda, que tem um nome histórico, um pseudônimo, é o rito adoniramita, né? Pô, você vai saber que o imperador ele tinha um pseudônimo que era Guatimozin, que foi o último imperador asteca, né? Aí você vê até o paradoxo aí, né? Um camarada que era um déspota esclarecido coloca o nome de um líder asteca que foi morto pelo Império, né, espanhol. Né? Olha, Dom Pedro era um cara bem olha o nome que o cara recebeu. Não mais que o filho, mas é um cara bem sábio. Mas bem, até aí, né? Então, a gente vai fazer essa alusão ao rito por causa disso, mas a gente sabe nos próprios boletins do GOB que a primeira loja que você vai ter da Adoniramita aqui só vai ser no ano de 1837. 37. Vai chegar a primeira loja aqui. Primeira loja. Tanto é que o rito brasileiro, as outras potências também usavam o rito moderno. Né? E o escocês estoura ali a partir de Montezuma, 32, 33, por quê? Porque tinha 33 graus, porra. 31, se não me engano, Montezuma, né? Acho que é 31. 31. Ele é exilado daqui, vai pra lá. Quando faz o aniversário de 9 anos da Noite da Agonia, que eu acho que é 15 de dezembro, alguma coisa de dezembro de 1823. Ele foi exilado, não foi? Na Europa. E quando completa, ele funda o Grande Conselho de Montezuma exatamente quando completa os 9 anos que ele ficou exilado lá, ficou fora. Né? Depois do retorno dele. Ele retornou depois que o príncipe foi embora.
E aí que vai ter o rito escocês antigo e aceito, né? E por que que ele foi uma explosão nacional? Porque tinha 33 graus. A Dona Iramita tinha 12, modernos, salvo engano, são 8, né? São 9. São 9. E é melhor ter 33 ou ter 9? Então é aquela questão da vaidade ainda, né? Tem uma vaidade, porque eu não vou entrar nesse mérito também, que não vai Então, discutir, mas a resposta é essa, cara. são Isso 33 que não são 33, né? é. Se você parar para pensar, vai ser, se não me engano, são 12. Que é o que é mais Mas se você for analisar os que são os graus por comunicação, ele tem também ali a sua história, ele tem a sua lição, né? Embora que bem sintetizada, mas ela tem. É porque você vai sempre pensar no grau que está acima e esquece ali o tanto de informação que você tem na mão. Para quem não sabe também, isso aqui é só para deixar ele respirar um pouquinho. No Brasil são praticados 7 ritos, não é isso? Pelo golpe, sim. Hoje. No golpe são 7. Comab deve ter mais alguns, como Tem o americano, né? Tem o americano. Então, e cada rito tem sua particularidade. Não existe rito melhor que o outro. Existe rito mais antigo e rito mais novo. As lições se complementam, né? Exatamente. E o rito ele tá de acordo com a cultura, né? Por isso que a gente tem um rito brasileiro, localidade. Exatamente. Não tinha como a gente ter um país de dimensões continentais e não tem um rito brasileiro. Não existe. Não tinha condições. Agora, então isso é importante saber que meu rito é melhor, meu rito é pior. Não existe rito melhor, não existe rito pior. E só para o profano que estiver ouvindo, né? O rito nada mais é que o sistema de trabalho maçônico. Só isso. É a parte litúrgica, a parte, né, do cerimonial que vai ser feita. Exatamente. Então, Maniche, me fala mais um pouquinho sobre os graus filosóficos que você hoje está galgando aí, para, se Deus quiser, chegar no 33. Você ontem foi para o 19, meus parabéns. Isso. E me fala um pouquinho mais sobre os seus graus filosóficos. O que é um grau filosófico? O que é um grau simbólico? Assim, não sou um maçonólogo, né? Vou falar aqui na minha visão. Sempre nas suas palavras. Nas minhas palavras, né? Existem vários conceitos. Né? Mas o que a gente chama de filosófico, né, são os altos graus. Né? A gente tem a maçonaria simbólica organizada do grau 1, 2 ao 3, né? Que é o aprendiz maçom, companheiro maçom e o mestre maçom. E, a partir disso, você vai ter, dependendo do rito, do 4 ao 33, dependendo do rito do 4 ao 9, como a gente falou, né? Em outros ritos você tem títulos e não uma escada, né? Que é, no caso, o rito de emulação. Você vai ter títulos, você não vai ter por numeração. Então, do 1 ao 3, você tem aquela preparação do homem na parte simbólica, né? Onde você vai ter a parte dos instrumentos de construção, né? Você vai falar dessa parte ainda das guildas, dos pedreiros, né? E você vai ver que tudo aquilo é simbólico, é alegórico, né? Você vai estar construindo o homem para servir melhor a sociedade. Então, você tem um homem que é a pedra bruta, né? Você tem que transformar ele num castelo, num edifício social, né? Para melhor servir, né? E já nos outros graus, você vai pegar esse homem já pronto e você vai inserir ele nos vários conhecimentos, né, da ciência, para você poder ter ali o camarada pronto, né, para debater, para tentar mudar em todos os aspectos, na sua família, no trabalho, na sociedade e no seu meio, no meio social, né, através, né, dessas lições, né? São lições morais, são filosóficas. Então, cada grau ali ele vai ter uma história, vai ter uma lenda e vai ter ali a lição principal dele, que é alguma coisa que você precisa desbastar, que você precisa vencer, que você precisa evoluir para melhorar a tua vida e melhorar tudo aquilo que está em teu redor. Agora, sim, isso é na minha visão, né? Então, quando se você for pegar na visão do maçonólogo, ele vai falar que o grau filosófico é isso. Eu não sou maçonólogo, eu sou um curioso. Mas, pô, é um curioso que me ajuda muito. Tipo assim, então quando o irmão chega ao grau 3, né, que é o grau de mestre, a gente pode falar tranquilamente, não tem por que não falar. A gente só não pode falar de palavra, toque e a sinais. Então vamos falar assim. Até porque é fonte aberta, né? Muita coisa é fonte aberta. Então assim, o cara chegou ao grau de mestre. Nem lendas. Eu sou mestre. Ele para ali, cara? Ele começa ali. Então ele começa... Ali onde começa. Esse é o grande problema que a gente tem hoje, é isso. Pô, o cara chega de ser mestre, não precisa mais fazer trabalho, não precisa mais apresentar questionário, não precisa mais ter frequência.
só preciso ter um cargo e tal, ter minhas pompas. pompas, né? Cadê minhas pompas, meu irmão? Alguns vão entender o que a gente tá falando aí, né? Eu quero usar minhas pompas, né? E engraçado que eu tenho visto algumas sessões aí que não tá conseguindo usar, não. Mas enfim, pá, o cara vai estudar de novo, vai pro filosófico. O ali onde começa ele tem tudo. separação? Ele é um corpo só? Não, você tem. 4 porque 3? Não, você tem as separações. Você tem determinadas lições de grau até grau, de outro grau até outro grau, determinadas lições, de outro grau, determinadas lições. Você tem São separados. São separados. Entendi. No brasileiro, Como eu tô no 19 ainda, eu só sei até o 19, né? mas, assim, até o 18 é capítulo. Isso, até o 18 é capítulo, e a partir de então você tem o Kadosh, né? No rito brasileiro. Isso, não, eu vou falar E vai até acho que é o 30, né? 30, depois vai Altos Corpos. Altos Corpos, né? 31, Eu 32, também não sei, 33. não. Também não sei, cara. Eu parei no 14. Sou reprovado. Pois é, e a gente praticamente iniciou junto, né? Um mês. Eu parei. Tu iniciou um mês depois de mim. Não vou entrar nos detalhes porque eu parei em abril, não, mas tô voltando. Mas vai dar se Deus certo. quiser. Sem pressa também, não precisa ter pressa. E assim, aí... Assim, a gente não consegue, assim, no conhecimento que eu tô atual agora de Erno, assim, eu não consigo definir bem essa divisão. Mas a gente consegue ver que do 4 até o 18 você tem muita história, muitas lições, muitas alegorias, tanto na parte da Bíblia, como em histórias, né? Dali você vai tirar uma lição, como a gente falou, para a tua evolução. E doravante, ali a partir do 19, você realmente adentra no mundo da filosofia. Isso que é legal. Isso é muito legal. O esoterismo, né? O esoterismo ele fica um pouco ali de lado, a parte e não, vamos falar, ó, isso é isso, por isso. A gente vai discutir realmente os pensadores. Quando você começa a ser missionário, né? Missionário. É o missionário. Exatamente. Né? O que é que o missionário faz, né? Ele prega, né? Ele prega a palavra. Então, por isso que a gente vai falar muito. É muito interessante. Não vou entrar nesse mérito também, mas só deixar. Pô, só tem um dia de iniciado, né? Deixa eu estudar primeiro. Só a guardado aqui. É por isso que os landmarks eles vão parar sobre política partidária, política em si, somente no simbólico. Só no simbólico. O filosófico é aberto. Pelo contrário. Não é à toa que não é à toa que você tem um apostolado aí. O apostolado ele é para isso. O apostolado ele discute de tudo. Ele discute de temas atuais, exatamente para você saber o que o maçom está pensando hoje da sociedade, temas bem polêmicos, né? Para que você possa ali construir um relatório, construir uma prancha, construir um pensamento, o que a maçonaria pensa hoje, grão-mestre, é isso aqui. E ela consegue subsidiar o alto escalão da maçonaria, Hoje, a maçonaria pensa isso sobre isso, a maçonaria pensa isso sobre guerra, a maçonaria pensa isso sobre liberação do aborto, a maçonaria pensa isso sobre temas polêmicos, como liberação de droga, como prisão, aí vai. Aí, o grão-mestre lá, os líderes, eles têm o arcabouço suficiente e não conjecturar, não, uma opinião própria dele. Ele vai, não, tem isso aqui. Então, o apostolado, ele é bem latente, ele é bem em cima disso. Cara, muito legal. Você tá quase me convencendo, falta pouco. É muito legal. O Ponte não conseguiu. Você tá quase me convencendo, o Léo também tentou ali, vamos ver. Vai dar certo. Vai dar certo, se Deus quiser, tô voltando devagarzinho. E eu te falo, é uma cerimônia, uma das mais lindas que eu já vi na maçonaria. Eu sou burocrático, né? Eu sou burocrático, então... Então, assim... Então, você vai... Chegou no 19... O 20 é iniciado, né? Não é 20 é comunicação. 21 comunicação, 22 é iniciação. 22. Interessante. Hoje vou mandar um abraço aí para o Subanipal, que é o grande prior, né? E diga-se de passagem, parabéns pela organização que ele levou lá para o Kadosh. Foi simplesmente, sem querer aqui, pelo amor de Deus, não vamos criar dissidências, né? Mas desde as minhas iniciações nos altos graus, a melhor até agora foi organizada por ele. Parabéns. Então, essa próxima iniciação a gente vai fazer de novo, igual fez a do 4, viu? Seria interessante. Não, mas a do 4 agora... Mas com ar-condicionado. Igual aquela, só que com mas você viu que foi bem organizado, mesmo sem ter ar-condicionado, sem ter luz, mas ali o nosso aterzata lá, o irmão Abraão, também tá de parabéns. Conseguiu... Eu não sei porque que ele não entrou. Ele veio aqui, ele voltou, mas depois ele aparece, ele tá aqui. Mas gestão padrão. Ô, Muniz, e assim, você tocou num assunto um pouco antes,
são os pontos de regularidade. Isso é muito polêmico. Muito. Mas por que ponto de regularidade? Eu tenho um CNPJ, criei um CNPJ ali agora. Pode falar, Grande Oriente pode falar. Eu posso abrir uma loja e fundar uma potência e ser reconhecido hoje, amanhã, pela grande loja unida da Inglaterra? O que eu preciso para ser reconhecido? Abre teu Instagram, vê quantos convites tem aí. 1 milhão, pelo menos. Vou até abrir o meu aqui e te mostrar. O Maçonaria em Pauta, que é o nosso canal. Eu digo nosso porque é nosso. Nós temos 8.200 seguidores. E você está comigo lá desde o primeiro seguidor, que era você mesmo. Aí, lá eu recebo mais de 20 por dia. Pois é, então a gente... E você recebeu quanto só hoje? 31. Aí. Então, infelizmente, a gente tem essas pessoas, né, que se aproveitam, né, às vezes da falta de informação, né, do profano, né, e vai ver lá, poxa, aqui ali através isso aí tu vai saber falar melhor do que eu, que é essa parte de TI eu não entendo muito, sou semi-analfabeto, né, sobre o algoritmo que o cara tá pesquisando muito, então ele vê que aquele cara ali é interessado em alguma coisa, ciência, esoterismo, conhecimento, aí o cara, opa, ele já sabe ali mais ou menos as sugestões de amizade, ele vai mandar o convite, né, venha ser um Illuminati, venha ser um maçom, venha ser milionário, aí vai montar aí o perfil do cara, é o cara dirigindo Ferrari, é o cara usando Rolex, né, é o cara com uma lancha, um monte de mulher, né? Venha ser uma maçom, né? Vai ganhar um relógio de tudo, né? Aí cria um grupo de WhatsApp, né? Você vai participar de um banquete, vai receber um relógio, não sei o que, você tem que dar tanto. Cara, isso é charlatanismo, isso é golpe, né? Isso é estelionato, isso é crime. Né? E acaba que também denigrindo a nossa imagem. Muito. Né? E por isso existem os pontos de regularidade. Né? A loja ela tem que ser formada lá, tem que nascer de tantas lojas, tem que ter um reconhecimento de tal, né? Tem que ter tantos. Acho que aqui no Grande Oriente do Brasil, para fundar uma loja, tem que ter 21 mestres, né? Salvo engano. 21 mestres. 21 mestres. Tem que ter a finalidade, quantas vezes vai se reunir. 21 se já houver. A crença no grande arquiteto, né? A parte dogmática da maçonaria, 8, né? Que são 8. São os 8 pontos de regularidade da grande loja. Então você vai ter que cumprir. Abre aí pra gente ver, lê cada um aí. Os 8 eu até postei isso no Maçonaria em Pau também. 8. Vamos lá, vou falar. O primeiro é acreditar no ente superior. Superior. Aí eu. Segundo. 8 pontos de regularidade, 8 rules. Regularidade de origem. A regularidade de origem, porque somente uma loja regular pode dar origem a ela, o reconhecimento. Exato. Já começa por aí. A segunda é que eu falei, né? Que é a crença no Grande Oriente do grande arquiteto. Arquiteto do universo. Seja ele quem for, seja ele Avé, seja ele Yeshua, né? Seja ele Axé, não importa a religião. E que terceiro, que todos os iniciais deverão tomar seu juramento sobre ou à vista de um volume aberto da lei sagrada, pelo qual seja pleno o reconhecimento sobre os valores de consciência dos indivíduos particulares que estejam sendo iniciados. Ou seja, apresenta o livro da lei. Né? Quarto, que os membros das obediências e lojas individuais sejam compostos exclusivamente por homens. Então, a maçonaria mista, como muitos já solicitam aí, não pode. Que a obediência deverá ser soberana sobre a jurisdição e sobre as lojas, sobre o seu controle. Ou seja, que será responsável, independente e autogovernável, com somente uma indisputável autoridade sobre a loja ou graus simbólicos. Que as lojas que as 3 grandes luzes da franco-maçonaria, nomeadas no livro da lei, o esquadro e o compasso, na sexta, que a discussão sobre religião e política dentro das lojas seja estritamente proibida, e que os princípios dos antigos landmarks sejam costumes e usos considerados, né? Observados, é isso mesmo. Estritamente observados. Perfeito. Os landmarks também, para quem não sabe, são leis, né, vamos dizer assim, que todo maçom deve seguir, né? Tem o papai, Albert Pike, tem só 4. E tem o Maclay, Anderson Maclay. São 7, né? 25. São 25. Que é o que o Grande Oriente do Brasil adota.
Mas é um tá praticamente dentro do outro, né? Não vai ter muita diferença, não. Se você for ver os 4, os 25 estão lá. De maneira Exatamente, bem só subjetiva. bem subjetivo. Então, pessoal, hoje a gente esteve aqui com o nosso mestre maçom, grau 19 agora, daqui a pouco tá no 33, né? Ficando antigo, né? Eu acho que não. Sabe por quê? Ainda vamos chamar você de verdinho, porque quando você É. chegar com 13, 14, eles vão ter 23, aí você vai continuar novinho pra ele. Mas tá bom, deixa você com Mas tá bom assim mesmo. sua juventude eterna, não se preocupa não. Então, assim, estivemos aqui com o Paulo Muniz, meu grande irmão, a gente sempre tá junto, sempre se falando. Te agradeço aí pela presença. Não fuja, vamos fazer um outro ao vivo, pautando Isso aqui foi de última hora, um né? bate-papo. Aqui foi tudo improvisado. E o Léo vai te entrevistar, viu? Quero até pedir desculpa se eu tiver falado alguma coisa aí que não esteja. Porque realmente a gente nem se preparou, né? A gente, vamos bater um papo ali e tal. Vamos tomar um uísque, né? Ah, tá aqui, liga a câmera. Então, pedir desculpa se a gente tiver falado alguma coisa que não esteja ali dentro das normas, que não esteja ali dentro da doutrina. Mas é isso, cara. Eu acredito que o importante é a intenção, né? A intenção é a gente transmitir conhecimento, né? Porque a gente tem muita gente aí que às vezes está com aquele véu, não conseguiu tirar o véu ainda para poder prosseguir ou na sua caminhada maçônica, quem sabe até ingressar na ordem, né? Desmistificar essa situação de satanismo, de vir para a maçonaria você vai vir para você evoluir espiritualmente, você evoluir como pessoa. Você não vai vir aqui para ficar, pelo contrário, você vai ter muito trabalho, você vai ter que ler muito, você vai ter que... E acaba que muita gente se decepcionando com isso e indo embora. Lembrando que nós somos uma extensão da sociedade. Então somos humanos, falhos. Sim, perfeito. E eu costumo dizer o seguinte... O único que é justo e perfeito é o grande arquiteto. Exatamente. E uma coisa que eu costumo dizer sempre nas iniciações é o seguinte... você vai se decepcionar muito com os maçons. Muitos. Porque o maçom é humano. Mas a maçonaria ela é perfeita. Ela é perfeita. Não venha buscar riqueza, a não ser riqueza de conhecimento. Perfeito. Isso aí você vai conseguir muito. E também depende de você. Porque o ensinamento é para todos. Conhecimento é para poucos. É isso. Então, mais uma vez te agradeço. Sendo assim, meu irmão, tenho dito, hein? E vamos vir aqui para a próxima. Vamos falar no assunto que você quiser. Ou nos comentários. Alguém vai botar no comentário, manda o Muniz falar tal coisa, sobre tal coisa. Então aí, vou te jogar esse desafio. Se rolar isso aqui... Beleza, a gente vem. Você vai dar um jeito Se vier um comentário aí, ó, vamos falar sobre tal assunto. Aí eu me preparo, né? Isso. Pesquiso antes, que é para não ficar falando aqui ao vento, com data errada, com nome errado, igual eu falei aí, ó, mas aí que tá, sobre os tratados. Mas é porque a mente da gente é falha. Foi uma coisa que eu vi há muito tempo atrás, mas faz parte, né? Obrigado, é improvisação. Pode falar, vai estar aberto para você. O maçonaria em pauta também. Obrigado, para quem quiser. E parabéns pelo trabalho. Isso é muito importante, que a gente está divulgando a nossa ordem. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu.